Olá, você está pronto para ampliar ainda mais seus conhecimentos sobre programação neurolinguística? Quer saber os caminhos para a mudança da sua vida e das outras pessoas? Então vem comigo em mais um vídeo desse curso de Introdução à PNL. Mas calma aí que é só depois da nossa vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Meu nome é João Vitor, sou professor de hipnose e PNL e hoje vamos prosseguir com o nosso curso de Introdução à PNL. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, clica no sininho para saber sempre que um novo vídeo for lançado. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram e acesse nosso site que está aqui na descrição. Bom, essa é a 11ª aula desse nosso curso e hoje vamos continuar a aprender ainda mais sobre os filtros mentais. Na última aula, começamos a conhecer os filtros mentais. Vimos que a realidade externa chega até nós através dos nossos 5 sentidos e que a partir desse momento vai passar por alguns filtros. Primeiro, pelos nossos filtros neurológicos, que são aqueles provenientes das próprias limitações dos nossos sentidos. Depois disso, pelos nossos filtros sociais, que são aqueles influenciados pela linguagem, culturas e costumes de cada local. E, passando por esses dois tipos de filtros, chegará finalmente nos filtros individuais. E é justamente esses filtros, os filtros individuais, que a gente vai estudar nessa nossa aula de hoje. Nos filtros individuais, vamos ter os seguintes elementos que vão influenciar diretamente na construção da realidade subjetiva da pessoa. Primeiro é a variável tempo e espaço. Então, por exemplo, se eu falo para uma pessoa que ela precisa se dedicar mais ao trabalho dela, e ela me responde, se eu tivesse naquela outra empresa, aí sim eu me dedicaria. Ou seja, ela rejeitou aquilo que falei, não permitiu que aquela minha sugestão fizesse parte da realidade subjetiva dela, ou seja, usou a variável espaço como um filtro para bloquear aquela minha sugestão. Ou então, se eu falo para um amigo, você precisa fazer mais atividade física, vem correr comigo. Ele me responde, no momento não tem como, eu estou sem tempo. Ou seja, usou a variável tempo justamente para mudar aquela realidade. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando em relação à família, então ele me falou a seguinte frase, quando eu me aposentar, aí sim eu vou brincar bastante com a minha filha, porque atualmente eu chego em casa e não tenho energia para nada, não consigo fazer nada. Me sinto muito cansado. Ou seja, o que ele usou? Ele usou a variável tempo justamente para modificar aquela realidade subjetiva dele, para construir a realidade atual dele naquele momento. Bom, outro elemento desse filtro individual é a matéria e a energia. É justamente a forma que aquela pessoa está naquele momento, a energia interna dela, digamos assim, a disposição daquela pessoa. Então, se eu chego para uma pessoa, por exemplo, que está com um grande problema e convido ela para uma festa, imagine essa situação. Em razão daquela energia e da matéria, ou seja, da forma que sente o seu corpo, aquela sensação pesada que ela está sentindo, ela vai criar uma realidade subjetiva em relação àquele meu convite. E provavelmente não vai querer ir naquela festa, concordam comigo? Agora, se uma pessoa está super bem, qualquer coisa que acontece, é motivo para levar ela para algo bom. Então, se ela está andando na rua e começa a chover, e ela está sem guarda-chuva, ela vai dizer que aquela chuva é para lavar a alma dela, por exemplo. Por quê? Porque por dentro ela está se sentindo muito bem. Com certeza já aconteceu com vocês, um determinado dia, acontecer algo que sempre acontece, mas naquele dia vocês não estão muito bem e por algum motivo encaram aquela coisa completamente diferente do que da forma que encararia caso estivesse se sentindo muito bem. Bom, prosseguindo, as nossas recordações também vão influenciar a forma que a gente percebe aquela realidade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que aconteceu comigo. Eu nunca gostei muito de comer fígado, né? E há mais ou menos 14 anos atrás, eu vinha comer fígado pela primeira vez. Eu comi fígado pela primeira vez. E por azar meu, eu passei muito mal naquela situação. Na verdade, todo mundo que comeu aquele fígado passou muito mal. E hoje em dia, o que acontece? Sempre que eu vejo um fígado, a primeira coisa que vem na minha mente é justamente aquela minha recordação de eu passando mal quando comi aquele fígado. Ou seja, a percepção que eu tenho daquela realidade, ou seja, do fígado que é apresentado para mim, ela modifica completamente justamente em razão de uma recordação que eu tive. Altera completamente a percepção subjetiva que eu tenho daquela realidade em razão da minha recordação. Bom, temos também as nossas decisões que vão influenciar a nossa percepção. As decisões que a gente vai tomando ao longo da nossa vida vão alterando a forma que a gente percebe a realidade. Vamos supor, por exemplo, que você decidiu ser botânico. E aí eu vou com você em uma determinada floresta. Vocês concordam comigo que, em razão da sua decisão de ser botânico, a percepção que você vai ter daquela floresta
vai ser completamente diferente caso você tivesse decidido ser um advogado, por exemplo. Ou seja, em razão de uma decisão que você tomou na sua vida, a percepção da realidade que você está tendo naquela floresta é completamente diferente. Bom, continuando, temos as nossas atitudes, ou seja, a forma que a gente vai se comportar vai alterar a maneira que a gente vai enxergar a realidade. Uma simples mudança de postura, por exemplo, pode modificar o seu estado emocional e, consequentemente, alterar a sua realidade subjetiva. Lembra que vimos que corpo e mente formam um único sistema? O simples agir como ser pode modificar a forma que você vai perceber um desafio ou problema, por exemplo. Se eu preciso fazer a minha primeira palestra da vida e fico nervoso por isso, se eu começo a agir e pensar como se eu fosse um palestrante renomado, como várias palestras que eu tenha no meu currículo, isso pode alterar a forma que eu vou perceber aquela realidade naquele momento que eu subir no palco e fazer aquela minha apresentação. O cérebro, na realidade, ele não consegue distinguir o real do imaginário. Ou seja, se a gente imagina que aquilo está acontecendo efetivamente, que eu estou dando uma palestra de forma muito boa, de forma muito exemplar, para o meu cérebro aquilo está efetivamente acontecendo. E quando eu efetivamente subir naquele palco para dar aquela minha palestra, para o meu cérebro aquilo já vai ter acontecido. Consequentemente, a percepção que eu vou ter daquela realidade é completamente diferente caso eu ficasse simplesmente pensando que eu ia ficar nervoso, que eu ia esquecer aquilo tudo. Ou seja, a percepção muda completamente em razão da minha atitude que eu tive diante daquela minha situação, daquele problema, digamos assim, que estava na minha frente. Bom, prosseguindo, temos também as nossas crenças e valores. Eu acredito que esse ponto vocês entendam com mais facilidade, a influência que essas crenças e valores podem ter na nossa percepção. Tudo aquilo que a gente tem como verdade para a gente vai influenciar completamente a forma que vamos perceber o que está acontecendo. Vamos supor que alguma pessoa ouviu a vida inteira que ela era burra. Alguém chega para ela e fala assim, nossa, como você é inteligente. Vocês concordam que a forma que ela vai reagir diante daquilo vai ser completamente diferente, como se ela tivesse ouvido a vida inteira que ela era inteligente? Pense na situação, uma pessoa ouviu a vida inteira que ela era burra. Ela tem uma crença dentro dela de que ela é burra. Alguém chega para ela e fala, nossa, como você é inteligente. Vocês concordam que ela vai ter uma certa estranheza em relação àquela afirmação? Agora, pense em uma pessoa que ouviu a vida inteira, nossa, como você é inteligente. Alguém chega para ela e fala, nossa, como você é inteligente. A percepção que ela vai ter é algo super normal. Talvez ela dê um simples sorriso, agradeça e siga em frente, porque aquilo é super normal para ela. Então, as crenças e valores que a gente tem vai influenciar completamente os nossos comportamentos e a forma que a gente vai perceber uma realidade que está sendo apresentada para a gente. Bom, e para fechar, o último elemento dos nossos filtros individuais são os metaprogramas. Esse é um assunto um pouco mais profundo que a gente estuda na PNL. Eu não vou abordar aqui esse nosso curso de introdução à PNL, esse assunto, mas depois que a gente terminar esse curso eu vou gravando alguns vídeos para que você entenda um pouco mais o que vem a ser esses metaprogramas. Os metaprogramas são basicamente a forma que a gente lida com determinadas situações, a forma que a gente observa e a forma que a gente encara alguns aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, eu posso ter uma característica proativa ou reativa diante de situações que se apresentam na minha vida. Ou então eu posso me motivar por mim mesmo ou me motivar baseado nas outras pessoas. Ou seja, são determinados metaprogramas que a gente tem, como, digamos assim, instalados dentro da gente, que vai fazer a gente ter comportamentos diferentes no decorrer da nossa vida. E é claro que, em razão desses metaprogramas, a percepção que a gente vai ter de uma determinada realidade é completamente diferente de acordo com aquilo que a gente tiver instalado dentro da gente. Vários estudos na área da psicologia têm provado que a forma como as pessoas reagem a eventos é determinado predominantemente pela sua visão dos acontecimentos e não pelos próprios eventos. Bom, pessoal, então vimos os 3 tipos de filtros que existem quando a realidade externa é apresentada para nós, que são os filtros neurológicos, os filtros sociais e os filtros individuais. Como falei lá no início do vídeo, em razão da ação desses filtros, a nossa mente vai omitir, distorcer ou generalizar essa realidade externa, visando justamente ampliar a nossa capacidade mental, tendo visto justamente aquela limitação que a gente tem de 5 a 9 segmentos de informação de forma simultânea. Bom, então na nossa próxima aula, a gente vai entender justamente o que vem a ser essa omissão, distorção e generalização. E aí sim a gente vai poder fechar essa nossa parte de mapas e filtros mentais e vocês vão entender completamente tudo isso. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram, deixem o like. Qualquer dúvida, deixem os comentários aqui embaixo. Não fiquem com dúvidas.
Continuem ligados aqui no canal, não esqueçam de acessar o nosso site e nos seguir nas redes sociais e não percam a continuidade desse assunto tão interessante que é mapas e filtros mentais. Um grande abraço a todos, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje e valeu!